No dia de hoje vamos ver o tópico da resolução de problemas de programação linear. Começo por ler o método geral que diz: a resolução de um problema de programação linear pelo método gráfico consiste em: primeiro, desenhar a região admissível pelas restrições do problema, isto é, vamos neste primeiro passo desenhar as restrições do problema. No segundo passo, desenhar a reta de nível 0. E o que é isto das retas de nível 0? Basicamente é igualar a nossa função objetivo a 0. Ainda neste passo 2, com a ajuda da régua e do esquadro, desenhar outras retas de nível, ou seja, não vamos ter só esta equação aqui resultante de igualar a função objetivo a 0, vamos também ter função objetivo igual a 3, reta de nível 3, função objetivo igual a 4, seria então aqui o z igual a 4, reta de nível 4, e assim conseguindo. Essas retas de nível são todas paralelas às retas de nível 0 e passam pelos vértices da região admissível. Depois, no ponto 3, último passo, vamos escolher a reta de nível ótimo. Como é que vamos fazer isso? Movemos as retas de nível desenhadas no passo 2 e vamos movê-las na direção do valor da função objetivo. Portanto, vamos neste caso, deixem-me só repetir, vamos mover na direção que aumenta o valor da função objetivo, porque o exemplo que vamos ver vai ser de maximização. Claro, se fosse um problema de minimização, então iríamos ter que diminuir o valor da função objetivo e aí já iríamos ter que mudar a direção da nossa movimentação desta reta. Vamos então ver na prática com um exemplo como é que isto se faz. Muito bem, então tenho aqui um problema de programação linear, um problema de maximização em que a função objetiva maximizar é definida por z igual a 4,5x1 menos 3x2 e isto está sujeito aqui às restrições do problema. Temos 1, 2, 3, 4 restrições. Primeira restrição, 2x1 mais 2x2 maior ou igual a 8. A segunda, menos 3x1 mais 6x2 menor ou igual a 6. Terceira, 6x1 menos 4x2 menor ou igual a 12. E aqui as restrições básicas, obrigatórias sempre, que x1 e x2, portanto, vão ser maiores ou iguais a 0. Portanto, vamos então agora começar por desenhar estas 4 restrições. Então, em cálculo auxiliar, vou começar por ver alguns pontos para cada uma das restrições. Por exemplo, na primeira restrição tenho 2x1 mais 2x2. E como estou a pensar em desenhar, estou a pensar na reta, vou igualar isto a 8 para ter a equação da reta. E resolvendo a equação em ordem a x2, vou simplificar aqui um bocadinho, mas ia obter que x2 ia ser igual a 4 menos x1, ou mesmo que ter menos x1 mais 4. Menos x1 mais 4. Posso agora ver quais é que são aqui os pontos. Gosto de escolher sempre um ponto estratégico, que é pôr o... desculpem, aqui é x1, x2. Pôr o x1 a 0. Se o x1 é 0, estrategicamente, rapidamente, o cálculo vem que o x2 é 4. E também vemos facilmente que se o x1 for aqui 4, portanto, menos 4 mais 4 iria dar menos 4 mais 4, iria dar 0. Posso já representar esta reta no nosso gráfico. Portanto, este já agora é o x1, este é o x2. Habitualmente estão habituados no secundário a dizer que a reta horizontal é a x, abscissas é o x, ordenadas é o y, mas aqui estamos a trabalhar com x1, x2,
Portanto, o x1 faz o papel do x, o x2 faz o papel do y. E os pontos que marcámos acima foi o ponto de coordenadas 4, 0 e o ponto de coordenadas 0, 4. Muito bem. E então esta é a reta que iria passar por estes pontos. Ou seja, é a reta que nos diz respeito à nossa restrição 1. Mas reparem, a restrição 1 era portanto, y maior ou igual a 4 menos x. E se é maior ou igual, nós vamos pintar tudo o que está acima da reta. Portanto, é tudo o que está nesta direção. Agora, para a segunda restrição, escrevendo a equação menos 3x1 mais 6x2 igual a 6, isto é o mesmo que ter x2 igual mais 1. Escolhemos outra vez aqui pontos estratégicos. x1, x2, x1, 0, x2 vai ser 1. E depois temos também o menos 2, 0. Podemos então representar graficamente. Portanto, 0, 1. Temos aqui e o outro ponto, menos 2, 0, aqui. Então, era esta a reta que dava. Ups. Esta é a reta relativa à restrição 2. Sendo então a restrição 2 definida por x2 menor ou igual a 1 mais x1 sobre 2, aqui o que vamos ter é tudo o que está por baixo da reta. A próxima restrição, a número 3, temos a equação 6x1 menos 4x2 igual a 12. E então isto é o mesmo que termos x2 portanto igual a menos 3 mais 3 meios de x1. x2 igual a menos 3 mais 3 meios de x1, que podemos calcular os pontos, o ponto da abscissa 0, que é o habitual, e o x2 vai dar menos 3. Depois também temos um outro ponto, portanto o 0 menos 3, e o outro ponto que vai ser o ponto 2, 0. Portanto 2, 0. Vamos então representar graficamente. 0 menos 3, ora 0 menos 3 é aqui, e o outro ponto que era o 2, 0. Teríamos aqui. Portanto, iria ser então isto. Agora, esta é a restrição 3 e sabemos que a restrição 3 é x2 maior ou igual a menos 3 mais 3 meios de x1. Se é maior ou igual, pintamos o que está acima. Ou seja, qual é a região admissível do nosso problema? Vai ser esta região aqui.
Portanto, os pontos candidatos à solução ótima ser este ponto aqui, vou chamar já agora, depois já chamo aqui pontos, nomes aos pontos, é o ponto A, aqui é o ponto B, aqui é o ponto C. E o nosso objetivo vai ser encontrar o ponto que nos vai dar, destes 3 pontos, a solução ótima. Vamos então relembrar agora o que é que dizia o segundo passo. Dizia-nos que temos que desenhar a reta de nível 0. É mesmo então isso que vamos fazer agora. Primeiro vou obter aqui esta equação. No caso, o z da função objetivo, vou também fazer aqui em cálculo auxiliar a função, deixem-me só escrever aqui, a função objetivo. Se eu fizer igual a 0, vou ter 4,5x1 menos 3x2 igual a 0. E então, pondo isto em ordem a x2, vou ter que x2 é igual a 4,5 sobre 3x1. Podemos simplificar isto aqui. Isto é o mesmo que ter, multiplicando por 10 a fração, fico com 45 sobre 30. Os dois são divisíveis por 5. Então, 45 a dividir por 5 dá 9. 30 a dividir por 5 dá 6. Ainda dá por 3. Portanto, podemos ainda ver por 3 que dá 3 meios. Então logo assim um ponto rápido de indicar é o ponto 00. E outro ponto seria quando fazer o x1 igual a 2, porque quando aqui é 2 vai cortar com o denominador. Então o ponto 2, 3. Portanto o 2, 3. 2, 3 seria este aqui. Como vamos agora desenhar a reta de nível 0, vou escolher uma cor diferente. Então esta aqui vai ser a reta de nível 0. O que é que vamos fazer agora? Vamos obter outras retas paralelas a esta reta, a vermelho, e vamos movê-la de forma a encontrar o ponto que maximiza a função objetivo. Portanto, vamos nesta direção. E indo nesta direção íamos encontrar outra reta. Eu aqui não estou com esquadro e régua, porque com o esquadro e a régua, a rigor, consegue-se um desenho. Se aqui usassem esquadro e régua, iriam ver que a reta de nível ótima vai ser a que vai passar aqui por A e B. Esta vai ser, portanto, vai ser aqui esta. Neste caso, que a solução ótima não é dada por um ponto, vai ser dada aqui por esta infinidade de pontos. Vamos então agora ter que achar o ponto A e o ponto B para escrever isto como combinação linear. Reparem que o ponto A resulta da interseção da restrição 3 com a restrição 1. Se fizermos então a restrição 1 com a restrição 3, vamos ter 2x1 mais 2x2 igual a 8. Depois 6x1 menos 4x2 igual a 12. Resolvendo pelo método da substituição, temos que 2x2 vai ser igual a 8 menos 2x1. Aqui não há qualquer alteração. E resolvendo em ordem x2 ficamos com 4 menos x1.
substituindo por baixo. 6x1 menos 4 vezes 4 menos x1 igual a 12. Isto é 6x1. Agora a propriedade distributiva. Faço menos 4 vezes 4, menos 4 vezes menos x1. Portanto, menos 16 mais 4x1 igual a 12. Temos então uma equação em ordem a uma incógnita, a incógnita x1, e isso já é muito fácil de resolver. O que tem x1 fica no primeiro membro, o que não tem x1 passa para o segundo membro. Ok, então isto vai dar 10x1 igual, portanto, a 28. Pelo que o x1 vai ter que dar 2,8. Portanto, deixem-me só, no último passo, indicar isso. Dá 2,8 e agora o x2 vai ser 4 menos 2,8, que dá 1,2. Ok, então nós vimos que a interseção da primeira restrição com a restrição 3 deu-nos esse ponto de coordenadas. Portanto, o ponto de coordenadas é o A. O A é de facto 2,8, 1,2, que é um ponto e vírgula. Ok. Mas também nos interessava o B. Vamos lembrar aqui rapidamente. O B também faz parte destas soluções ótimas. E o B resulta da interseção de que restrição com que restrição. Vamos ver aqui. O B é novamente a restrição 3 com a restrição 2. Portanto, é aqui esta reta da restrição 2 com esta reta que é a restrição 3. Então, para achar, é mesmo isso que vamos fazer. Para achar o B, vamos fazer a interseção da restrição 2 com a restrição 3. Restrição 2, menos 3x1 mais 6x2 igual a 6. 6x1 menos 4x2 igual a 12. Vamos resolver em ordem a qual? Vamos ver qual é que é mais fácil aqui de resolver. A de cima, resolvendo em ordem a x1, ficamos com x1 menos 3x1, portanto, igual a 6 menos 6x2. E por baixo mantém-se. Isto é o mesmo que ter. Passando agora o menos 3 a dividir. 6 a dividir por menos 3 é menos 2. Vamos ter menos 2x2. E aqui em baixo já podemos substituir o x1 por aquilo que descobrimos agora. Menos 4x2 igual a 12. Isto vai ser equivalente a ter, fazendo novamente a tal propriedade distributiva, 6 vezes menos 2, menos 12. Depois 6 vezes menos 2x2, menos 12x2, menos 4x2 igual a 12. Em cima mantém-se. Isto é equivalente a ter. Portanto, vamos ter menos 16x2 igual a 12 mais 12, que vai dar 24. Aqui não alteramos nada. Agora iríamos ter x2 igual a 24 a dividir por menos 16. Aqui permitam-me só que corrija, porque de facto, quando há pouco, logo do segundo para o terceiro passo, o menos 3 passa a dividir, mas como é menos, vai alterar os sinais. 6 a dividir por menos 3 dá menos 2. Depois, menos 6 a dividir por menos 3 já vai dar mais 2. E isto já vai alterar aqui o resultado em tudo. Portanto, temos que pôr aqui mais 2.
E agora também vai ser não menos, mas mais 12x2. 12 menos 4 dá 8x2. Portanto, aqui é 8x2. Desculpem lá aqui a bagunça. E depois, 24 a dividir por 8 já não vai dar nada disto. Vai dar 3. Ok, e deixem-me alterar também aqui. Aqui é mais. E portanto era menos 2 mais 2 vezes 3. O x2 é 3, então menos 2 mais 2 vezes 3. 6 menos 2 dava 4. Obtivemos então o ponto B de coordenadas 4, 3. Agora que já temos as coordenadas dos dois pontos, basta escrevermos a nossa solução ótima como combinação linear desses pontos. Então, sabemos então na forma matricial, temos então que esta matriz vai ser 2,8, 1,2. Isto é mesmo as coordenadas do ponto A. E o outro ponto ótimo que também tivemos a ver é o ponto de coordenadas 4, 3. Portanto, este daqui. Assim como estamos interessados naquele segmento, escrevemos isto como combinação linear desta maneira. Lambda xa mais 1 menos lambda xb. Sendo que lambda vai estar entre 0 e 1. E então, substituindo na função objetivo para descobrirmos o valor ótimo, ficamos com 4,5. E agora reparem, para nós sabermos o valor da função objetivo, o valor ótimo da função objetivo, tanto podemos escolher o ponto de coordenadas A ou o ponto de coordenadas B, porque nós vimos graficamente que, portanto, esta ia ser a solução ótima, não é? Coincide exatamente com este segmento de retas. Portanto, o que nós vamos ter então aqui, vou escolher o ponto que podia ser as coordenadas do A ou do B, mas vou escolher aqui do B porque são números sem casas decimais, é mais fácil de fazer aqui a conta. 4,5 vezes 4 mais 3 vezes 3. Recordem-se só que a nossa função objetivo ela estava definida inicialmente por 4,5x1 menos 3x2. Então pronto, escolhi as coordenadas do ponto B e vamos calculando esta conta, vamos obter 9. Obrigado por terem assistido, até um próximo vídeo.